Olá, meus amigos, olha nós aqui de novo, eu e o Tonho. Hoje eu vou contar uma história, só que foi uma história verdade, mas não é minha, não aconteceu comigo. Eu nunca matei onça, eu nunca montei lobisomem, mas há uns anos atrás, eu era rapazinho, aí eu ouvia falar numa história de um cara que foi daqui do Ceará. Ele foi para o Amazonas trabalhar na seringa. Naquele tempo dava muito isso, não era tanto? Ia trabalhar no seringal, extrair o leite da seringa. Aí foi esse camarada daqui, quando chegou lá, e o fazendeiro deu para ele uma espingarda, facão para cortar a seringa, né? A seringueira, uma faca, peixeira, e deu um bornal, um alfoz, bisaco que bota de lado para botar. Ele fumava, né? Botava o fumo, botava o isqueiro, o fósforo, aquelas coisas, aqueles pertences. E a munição da espingarda? A munição, é. E um tubo de rapé. Só que lá no Amazonas ele não chamava rapé, chamava tabaco. Tubo de tabaco. Aí ele começou trabalhando, e muito trabalhador, e o patrão gostando do serviço dele, e ele ia, ele voltava, e dando produção. Quando foi um certo dia, ele encontrou uma onça. Chegou na beira do rio, apareceu uma onça. E já fazia dias que os cartuchos tinham sido carregados. A onça partiu para cima dele, ele bateu da mão a espingarda, e quando ele apertou o dedo, a espingarda bateu catolé, negou fogo. E a onça em cima dele, ele puxou a faca, e faca na onça, e a onça unha nele, garra nele, dente, e a onça partiu pra cima mesmo, e come, não come, e ele faca na onça, e a onça vencendo o caba, e ele em cima. Aí ele meteu a mão no bornol, puxou o tubo de rapé, né, o tabaco. Arrastou o tubo de tabaco, encheu-lhe a mão de tabaco, tacou no focinho da onça. Quando o bicho bateu na venta da onça, ela começou a espirrar e ficou doida, espirrando. Se distraiu espirrando, ele bateu de uma faca para cima, meteu-lhe a faca, matou a onça. Aí, quando ele matou a onça, naquele tempo, o cabo, quando matava uma onça, virava herói. Né? Virava herói, vixe! Matou uma onça, é um herói. Hoje não, hoje se vai matar uma onça, ele vai preso. Paga uma multa e vai preso, né? É verdade. Vai preso. Cuidado, viu, tu, com esse negócio de querer matar os bichos. Mas tá bom. Tu pode ver uma cobra que tu quer matar. Mato mesmo. Oh, rapaz, você não pode estar matando os bichos, não. Mato mesmo. Tu mata cobra. Foi venenosa. Pronto, aí o cara foi, aí a notícia se espalhou, ele tinha deixado uma noiva aqui no Ceará. Aí ele foi e escreveu que tinha matado uma onça lá no Amazonas e estava ganhando um dinheirinho, e estava famoso, e ele ia juntar um dinheiro que era para vir casar, tinha matado uma onça de faca e distraiu ela com tabaco. Meteu tabaco na venta dela. Aí a notícia, quando a carta chegou, naquele tempo era carta, né? Não tinha o celular, não tinha, né? Era tudo na base da carta. Quando quisesse que uma coisa chegasse mais rápido, era o telegrama, né? Para chegar mais rápido. Mas as coisas eram resolvidas na base da carta. Aí ele escreveu essa carta. Aí quando a carta chegou aqui no Ceará, a notícia espalhou que o fulano de tal matou uma onça lá no Amazonas. Ele matou uma onça de faca, distraiu a onça com rapé, e meteu a faca, matou a onça. O homem é herói. Aí foi que o conceito do homem subiu, né? Aí ele arrumou-se lá para vir embora, mandou escrever uma carta. Quando ele chegou, o futuro sogro mandou convidar toda de Jacés, toda a vizinhança, matou um porco grande, para o futuro genro dele contar a história que matou a onça. Aí ele foi,
Quando ele chegou, aí marcaram o dia, aí a notícia se espalhou logo. Quando foi no dia dele contar a história lá, uma boca de noite, botaram um lampião, naquele tempo era lampião a gás botando. Não tinha energia não. Era gás mesmo, era gás botando não, era gás mesmo. Aí vamos lá, aí eles foram... Era lâmpada pré-automática. Era, né? Aí vamos lá, aí eles trouxeram, só que o patrão orientou o rapaz que matou a onça, mas quando tu chegar lá no Ceará, que tu for contar lá no Nordeste, tu for contar que tu matou a onça e distraiu a onça com tabaco, tu não diz que é tabaco, porque tabaco lá é pornografia, tu não pode falar que foi tabaco. Tu diz que foi rapé, ó, tu tem cuidado para não falar que foi com tabaco, tu tem cuidado para dizer que foi com rapé. Aí ele foi, chegou, aí o sogro foi no ouvido dele e disse, ó, é rapé, viu? Cuidado para tu não falar que foi com tabaco, é rapé. Ele disse, tá certo. E ele com cuidado, atento, para não se distrair e esquecer do rapé. Aí ele disse, tá aqui, gente. O Zé aqui, meu futuro genro, noivo da minha filha, virou herói. Lá na Amazônia, lá ele matou uma onça. E ele vai contar ele mesmo aqui como foi. Ele foi, cumprimentou o povo, boa noite, isso aqui foi... a história foi o seguinte, cheguei lá e o patrão me deu uma espingarda, um mornol e uma faca, e facão para sangrar a seringueira. E eu ia e voltava tudo na paz. Quando foi um belo dia, a onça botou em mim. E dentro do bornol a gente conduzia um pote cheio de rapé. Cuidado no rapé. Um pote cheio de rapé, que era pra gente cheirar quando tivesse com o nariz entupido e tal. E certo dia a onça botou em mim. Quando eu peguei a espingarda que eu fui atirar na onça, a espingarda negou fogo. E eu bati de uma faca e carquei essa onça na faca, e carquei na faca, e a onça pega, não pega, e rasga, não rasga, e come, não come. E eu peguei, lembrei do rapé. E ele com cuidado. Lembrei do rapé ligeiro, meti uma das mãos no alfoz, tirei o rapé, enchi a mão de rapé. Mas, quando eu vim com a mão cheia de rapé, eu sentei ele no tabaco dessa onça, que a bichinha doidou, espirrando, e eu faca nela, matei a onça e o povo morrendo de vergonha porque ele tinha falado que tinha empurrado rapé no tabaco da onça, que era pra ele ter dito. Eu enchi a mão de rapé e sentei ele na venda da onça, no focinho da onça. Rapaz, aí pronto, com a vergonha medonha, aí remendaram por lá, explicaram. Aí eles resumiram lá a história da onça, e assim foi a história do nordestino que foi para Manaus e lá matou a onça. Já tinha escutado? Tu terminou essa história? Terminei. Tu já tinha escutado essa história? Tinha escutado que esse cara que fez esse negócio lá foi eu, mas esse cara era eu. Era tu que matou a onça? Foi eu que matei a onça, mano. Com rapé? Com rapé. Matei com de faca. Foi mesmo. Foi eu. Aí, até hoje eu convivendo no Maruton e eu não sabia. Foi eu, a história foi minha. Você já viu o contato? Eu vi contar de alguém, né? Foi eu que matei a onça, rapaz. Aí trouxe carne pra comer mais a turma aí, meu sogro, a minha sogra, carne de onça. Carne de onça. Comemos na fogueira lá, assada com cachaça. Foi todo mundo comeu, rapaz. O cara era eu, mano. O cara era eu aqui. Homem, deixa de mim. Rapaz, era eu que tava lá. Foi tu mesmo? Foi eu mesmo, mano. A história era pra ser Foi, eu. rapaz, já sei que até as pedras se encontram. O mundo dá Pois muita volta. Pois era eu que tava lá e eu que fiz o trabalho. Porque eu já ouvi muito essa história, mas nunca nem imaginei que tivesse sido Era eu que era o seringueiro. E aí eu matei a onça e vim pro Ceará e comer a carne. E comemos a carne. Os carnes de onça, foi carne de onça que sobrou aí. Naquele tempo, como eu disse, tinha problema não, né? Não tinha não. Podia matar, podia comer, fazer tudo. Hoje não. Hoje foi tu, Tonho? Foi eu. Então tá aí, gente. O Tonho tinha que aparecer. Pois é. Eu não vou dizer que é mentira dele, porque essa história não é minha.
Essa história eu ouvi contar, não sabia quem tinha sido o seringueiro. É porque você não me conhecia. Aí você viu falar a história, mas aí chegou junto comigo agora. Pois é. Foi eu, Aí tu errou o nome, em vez de dizer rapé, disse tabaco. Tá aqui fomos cheios de rapé do tabaco da onça. Aí meti a faca pra cima, matei a bicha. Aí nós comemos cachaça aqui do Ceará. Tá não querendo mais. Tinha que ser o Toy mesmo, viu, gente? Ia comer tanta onça, carne de onça que morreu. Aí, gente, um abraço pra vocês. Você acredita se quiser, viu? Põe. É nóis. O contador de história.